que estarei contando através desse relato aconteceu comigo no ano de 1998. Me chamo Henrique Batista e moro na região da Lapa. Tenho 25 anos e nasci nessa região. A cidade que moro é famosa pelos pontos turísticos e as belas paisagens que podem ser vistas, principalmente do alto de um mirante, que existe e está localizado em um local conhecido como Monge. Pois bem, era um final de semana, exatamente em uma sexta-feira. Eu e meus amigos estávamos fazendo uma visita a esse ponto turístico. Então, depois de algumas horas conversando e observando todo o lugar, resolvi esticar as pernas e caminhei até o mirante. Minha intenção era chegar até o local e tirar algumas fotos das paisagens. Tão logo cheguei, notei que tinha algumas famílias desfrutando o lugar. E entre aquele povo, vi uma bela moça, que também tirava algumas fotos. E com isso não demorou muito, para que estivéssemos conversando e se conhecendo melhor. Juliana morava em uma cidade, que não era tão longe da cidade que moro. Mas como na época em que estávamos nos conhecendo, eu não tinha carro, eu ia até a cidade que ela morava de ônibus. E levava um pouco mais de 1 hora para chegar até a rodoviária. Todo final de semana eu fazia esse caminho. Saía pela manhã próximo às 8 horas e sempre retornava com o ônibus das 18h30. Se acontecesse de eu perder esse ônibus, tinha apenas mais um ônibus das 20 horas, que fazia essa mesma linha, mas não entrava na cidade que moro. E foi em uma dessas idas e vindas que acabei presenciando algo que até os dias de hoje, por muitas vezes eu tento não acreditar, e até mesmo me convencer que o que vi não existe, ou foi alguma peça que a minha imaginação estava tentando me pregar. Depois de passar o dia na casa de Juliana, acabei me descuidando do horário, e quando me dei por conta, a tarde já tinha dado lugar à noite. Eu já tinha perdido o penúltimo ônibus, que fazia a linha que ia até a minha cidade. Então me despedi de Juliana e fui até o ponto, por onde o ônibus das 20 horas passava. E depois de ter feito todo o caminho e chegado, eu teria que andar próximo a 8 quilômetros até minha casa, pois o último ônibus não entrava na cidade. Então desci na BR. Mas para mim não seria problema algum. A noite estava linda, o clima estava bastante agradável, a luz estava alta no céu, e eu estava empolgado para chegar em casa. Então, no momento em que eu já tinha feito boa parte do caminho a pé, em um determinado momento, eu tive a impressão de ter visto algo muito grande pular o muro de um terreno baldio, cruzar a rua e entrar na mata que tinha do outro lado da rua. Até aquele momento, eu acreditava que o que vi era apenas um cachorro de rua. E continuei meu caminho. Depois de olhar em meu relógio e notar que faltava poucos minutos para as 22 horas, percebi que algo me acompanhava pela mata. Eu conseguia ver somente uma sombra, que vinha se esgueirando e me seguindo por todo o caminho que eu fazia. O que estava na mata tinha os olhos vermelhos, e era possível ouvir rosnados como de um grande cão. Então apurei meus passos. Olhava para todos os lados e não via ninguém pelo caminho. O pavor começou a tomar conta de mim. E foi então em um determinado momento que consegui ver que o que me seguia correndo pela mata, aquilo não corria como um cachorro, mas sim como uma pessoa. Aquilo que me perseguia estava correndo em pé. Eu conseguia ver a silhueta de uma criatura que tinha o corpo coberto por pelos, e os seus braços eram alongados a ponto de quase chegarem perto do chão. Depois de ver e ter certeza que o que me acompanhava era um lobisomem, eu escutava o barulho de galhos quebrando na mata. E se aquele cão do inferno quisesse, teria me atacado com muita tranquilidade. Da mesma forma que aquilo corria em pé, também corria sobre 4 patas. Eu não teria chance alguma de escapar. Depois de ter chegado em casa, entrei em meu quarto, que era antigamente uma lavanderia, e depois de ajeitar, passei a dormir naquele local. A casa de meus pais era no mesmo terreno. As luzes estavam todas apagadas. Acredito que devido ao horário, já pudessem estar dormindo. Então tratei de fazer o mesmo. Mas não demorou muito para começar a ouvir passos pesados que andavam ao redor do meu quarto. Do lado de fora, tinha uma casinha que fiz para um cachorro que tirei da rua.
e era possível ouvir o barulho da corrente que ficava presa na casinha. Meu cachorro estava coagido e choramingava muito. Então, no momento em que abri a porta e estava tirando a corrente do cachorro, vi o lobisomem parado me olhando dos fundos do terreno. Corri para dentro do meu quarto e o cachorro foi junto comigo. Depois de alguns minutos, eu conseguia ver a sombra daquela fera pelo fresto que tinha embaixo da porta. Aquilo sabia que eu estava ali e era possível ouvir aquela coisa se esfregando na porta, também sua respiração ofegante. E foi no momento em que aquilo se jogou na porta do meu quarto que meu pai acabou sendo acordado pelo barulho. Então, depois de acender as luzes da casa e também do quintal, foi possível escutar aquela coisa correndo pelos fundos do terreno e se sumindo na mata. Então meu pai veio até meu quarto, bateu na porta e tão logo eu a abri, ele me perguntou se eu estava bem. Depois de já estar mais calmo, contei tudo o que aconteceu. E meu pai só me observava e não parecia nada surpreso com o que eu estava falando. Depois disso ele só falou que por muitas vezes ele me avisou para não ficar andando ou chegando tarde, que qualquer noite eu teria uma surpresa muito desagradável. Ele falou que já tinha ouvido rumores sobre um lobisomem ter sido visto pelas redondezas, e que agora ele sabia que era verdade, pois a testemunha que avistou essa fera era eu. Depois de ter explicado tudo à minha família, e também ter conversado com Juliana, comecei a tomar mais cuidado com os horários. Depois disso, muitas pessoas já relataram ter visto uma criatura andando pelas estradas durante a noite. Juliana se tornou minha noiva e também frequenta minha casa. E não somente eu e ela, mas toda a minha família, não ficamos perambulando tarde da noite por ruas escuras e nem dando sorte ao azar. Boa noite.